Madeleine Kingsbury nasceu em 1º de junho de 1996, em Minnesota, a caçula de 3 irmãos. Desde pequena, destacou-se entre seus colegas, sociável, enérgica, com um temperamento vivaz e um interesse inabalável por tudo que era novo. Passou a infância em Farmington, onde cresceu em um ambiente de amor e apoio, embora seus pais tenham se divorciado e formado novas famílias posteriormente. No entanto, os laços familiares permaneceram afetuosos. Durante a universidade, Madeleine conheceu Adam Fervel. Eles nunca se casaram oficialmente, mas viveram juntos e logo se tornaram pais. Primeiro, nasceu uma filha, depois um filho. Inicialmente, o relacionamento com Adam parecia estável. Ele se mostrava um parceiro atencioso, sempre presente para Madeleine e a apoiava em seus estudos. Após o nascimento da primeira filha, ele interrompeu temporariamente os estudos e o trabalho para que ela pudesse concluir a universidade. Essa decisão foi vista na época como um ato de cuidado e responsabilidade compartilhada. Contudo, após o nascimento da segunda filha, a situação familiar mudou e começaram os conflitos internos. Devido à pandemia, Adam perdeu o emprego e a renda. Madeleine era a única provedora da família. Ela trabalhava em tempo integral como coordenadora de pesquisa clínica na Clínica Mayo e continuava seus estudos de mestrado na Universidade de Minnesota. Ao mesmo tempo, cuidava de 2 crianças pequenas, de 5 e 2 anos. Apesar da crescente carga de trabalho, Madeleine conseguiu dar conta de tudo. Sua família observou que Adam praticamente não participava da criação dos filhos. A família de Madeleine enfatizou que toda a responsabilidade pela casa, pelas crianças e pelas tarefas diárias recaía exclusivamente sobre seus ombros. Ela própria admitiu repetidamente a pessoas queridas que se sentia sobrecarregada e solitária no relacionamento. A família de Adam, por sua vez, alegava que ele não demonstrava iniciativa na vida a dois e não se esforçava para assumir uma parcela igual de responsabilidades. À medida que as tensões no relacionamento aumentavam, Adam começou a exibir um comportamento dominador. Ele restringia a comunicação de Madeleine, exigia ver suas mensagens de celular e ficava com ciúmes de qualquer contato com outros homens. A cada mês que passava, Adam recorria cada vez mais à pressão psicológica, ao controle, como se descobriu mais tarde, à violência física. Esses episódios permaneceram ocultos de pessoas de fora, e apenas os parentes mais próximos sabiam o que estava acontecendo dentro da família. Os parentes de Madeleine disseram que ela não percebeu imediatamente a gravidade da situação. Ela esperava manter a paz pelo bem dos filhos e tentou negociar e buscar soluções de compromisso. No entanto, em certo momento, Adam começou a ameaçá-la, usando o assassinato de grande repercussão de Gab Petito como exemplo. De acordo com a irmã e amigos de Madeleine, ele disse literalmente: "Se você não fizer o que eu mando, vai acabar como o Gab." Todos que sabiam da ameaça a incentivaram a contatar a polícia, mas Madeleine temia que, se Adam fosse preso, isso afetaria o psicológico das crianças. Apesar do relacionamento difícil, ela acreditava firmemente que as crianças precisavam de contato com o pai. Foi essa convicção, bem como o medo de provocar mais conflitos, que a impediu de tomar medidas oficiais. A preocupação com a própria segurança ficou em segundo plano em relação ao medo de agravar a situação. Depois de algum tempo, Madeleine decidiu finalmente se separar de Adam. Pouco antes de seu desaparecimento, ela lhe disse que estava cancelando a visita que haviam planejado. Inicialmente, estava planejado que ela moraria perto dos pais dele para que as crianças pudessem ver o pai com mais frequência. No entanto, Madeleine mudou de ideia, decidindo que seria melhor para as crianças permanecerem em Anona, em um ambiente familiar com a creche. Além disso, ela não queria largar o emprego nem perder o apoio dos amigos. Seu relacionamento com Adam havia praticamente terminado, embora continuassem morando juntos. Apesar da crescente ansiedade, Marlene tentou levar uma vida normal e fazer planos para o futuro. Ela marcou um encontro com a irmã no dia 1º de abril para levar a filha. Esse encontro era muito importante para ela, e ela não tinha intenção de cancelá-lo. Mais tarde, parentes se lembraram de como ela disse que, mesmo quando estava doente ou sobrecarregada, Adam não se oferecia para ajudar. Ele passava horas em outro cômodo, alheio ao choro do bebê ou à bagunça da casa. Adam, apesar de sua inação, não fez nenhum esforço para explicar ou mudar a situação. Ele não tentou encontrar um emprego fixo, e suas raras declarações de novos planos profissionais nunca se concretizaram. Entretanto, ele permaneceu na casa, usou o dinheiro de Madeleine e agiu como se não percebesse as mudanças que estavam ocorrendo. Sua indiferença foi percebida como uma decisão consciente, não como uma fraqueza passageira. Essa circunstância tornou-se uma das principais motivações internas de Madeleine para terminar o relacionamento. À medida que o relacionamento se deteriorava, Adam começou a exercer um controle cada vez mais rígido sobre Madeleine. Seu ciúme não se limitava a uma reação emocional. Manifestava-se em interferências sistemáticas na vida pessoal dela. Ele exigia que Madeleine lhe mostrasse o conteúdo de suas mensagens, especialmente se envolvessem contatos com homens. Isso aconteceu mais de uma vez e tornou-se a norma em sua comunicação diária. Já houve casos anteriores de agressão física. Certo dia, enquanto Madeleine fazia uma videochamada com uma amiga e segurava seu bebê, Adam entrou no quarto e deu um soco no rosto dela. Não houve discussão. O golpe foi repentino. A amiga presenciou o ocorrido e depois confirmou à polícia. Ela também se lembrou de outras ocasiões em que notou hematomas no rosto de Madeleine ou marcas de pressão em seu pescoço. Madeleine explicou isso dizendo: "Se eu for embora, ele pode me matar." Os pais de Madeleine também relataram situações semelhantes. Um dia, depois que a filha pediu ajuda devido a um novo conflito, eles a acolheram em sua casa, junto com as crianças, na esperança de que ela não voltasse para um ambiente inseguro. No entanto, 3 dias depois, Madeleine decidiu voltar. Ela explicou que precisava dar estabilidade às crianças, que estavam confusas com o que estava acontecendo. Foi difícil para ela tomar uma decisão final, dada a sua responsabilidade pelo bem-estar dela e dos filhos. Apesar dos constantes apelos da família e dos amigos, Madeleine adiou a decisão, mas a situação só piorou. Adam continuou a monitorar cada passo dela, e Madeleine admitiu cada vez mais sentir-se perseguida, mesmo em sua própria casa.
Ela contou à irmã que ele literalmente a seguia de comodo em comodo, verificando com quem ela conversava e o que fazia no celular. Conforme a data de seu desaparecimento se aproximava, Madeleine já não tinha mais ilusões, mas seu desejo de partir sem escândalo, ao mesmo tempo que permitia que seus filhos tivessem contato com o pai, acabou-se voltando contra ela. Ela se viu em uma situação na qual sua tentativa de escapar do controle se tornou o gatilho para a tragédia. Pouco antes da tragédia, Madeleine começou a se comunicar com alguém com quem havia iniciado um novo relacionamento. Essa pessoa acabou sendo Spencer, um ex-colega de classe com quem ela havia se reconectado. Embora não morassem juntos e mantivessem o relacionamento em segredo, os entes queridos de Madeleine estavam cientes da evolução da relação entre eles. De acordo com as evidências apresentadas à investigação, o relacionamento não era formal nem informal. No entanto, essa proximidade provocou uma forte reação negativa de Adam. Ele proibiu Madeleine de se comunicar com Spencer na sua presença e expressou abertamente seu descontentamento com as interações entre os dois. Madeleine foi obrigada a esconder suas mudanças, pois Adam interpretava qualquer independência como uma ameaça. Ela agiu com extrema cautela. Não contou imediatamente a ele sobre a mudança de planos, adiou as conversas sobre a mudança e não compartilhou detalhes com ninguém além de um pequeno círculo de amigos próximos, nem mesmo com sua mãe e irmã. Ela pediu que o assunto não fosse discutido publicamente, para que a informação não chegasse acidentalmente a Adam. Spencer, por sua vez, não interferiu no processo de tomada de decisão. Ele cooperou com a polícia após o desaparecimento de Madeleine e forneceu um álibi, que foi confirmado. A investigação não encontrou nenhuma evidência que o ligasse ao desaparecimento. Contudo, a mera presença dele na vida de Madeleine aumentou a tensão em sua casa. Adam sentia que estava perdendo o controle da situação. No início da primavera de 2023, Madeleine já havia se conformado com o passado e se conformado com o novo, prestes a começar. Sua partida de Adam não foi uma surpresa para seus entes queridos, mas ela a manteve em segredo até que todos estivessem seguros. Seu medo da reação de Adam era genuíno. Ela não confiava nele e, portanto, sentiu-se na obrigação de ocultar os detalhes até o dia da mudança. A decisão de Madeleine de partir silenciosamente, mas para sempre, tornou-se a conclusão lógica de seu conflito interno. Ela precisava de um novo começo e já estava prestes a consegui-lo. Na manhã de 31 de março de 2023, Madeleine deixou as crianças na creche com Adam, como de costume. As câmaras registraram os dois deixando as crianças e saindo do prédio por volta das 8 horas, deixando os pequenos na creche. Em seguida, voltaram para casa. Segundo Adam, Madeleine precisava trabalhar por um curto período e depois ir para o escritório. Ela trabalhava presencialmente às sextas-feiras. Ele afirmou que não se viram mais depois de voltarem para casa. A última evidência confiável da atividade de Madeleine é uma mensagem para sua irmã, Megan. Às 8h15, ela enviou uma mensagem comentando uma foto que haviam discutido no dia anterior. Era uma mensagem leve e amigável. Ela não respondeu a mais nenhuma mensagem ou ligação durante o resto do dia. Isso imediatamente alertou sua mãe, Krista. Ela tentou ligar para a filha, mas sem sucesso. Como não obteve resposta, enviou uma mensagem para Megan perguntando se ela havia falado com Madeleine durante o dia. Megan confirmou que elas haviam trocado mensagens naquela manhã, mas Madeleine não havia entrado em contato desde então. Não era comum que a família desaparecesse por longos períodos sem dar explicações. Esse comportamento não era típico de Madeleine, especialmente porque ela tinha filhos e sempre se mantinha em contato. Quando Megan percebeu que a situação estava fora do comum, decidiu agir. A mulher estava em outra cidade e não podia ir pessoalmente à casa de Madeleine, então ligou para Kate, uma amiga próxima de sua irmã que morava perto, e pediu que ela fosse até lá. Kate concordou e foi. Ao chegar, encontrou a minivan de Madeleine estacionada na garagem. Era um sinal de alerta. Se o carro estava lá, mas Madeleine não respondia, significava que ou ela estava em casa ou algo havia acontecido com ela. Kate bateu na porta, mas ninguém atendeu. As luzes estavam apagadas e não havia movimento. Ela ligou várias vezes para o celular de Madeleine, mas ninguém atendeu. Rapidamente percebeu que algo estava errado. Kate contatou a polícia de Winona e solicitou uma verificação de bem-estar. Ela explicou a situação, observando que Madeleine não havia entrado em contato o dia todo e acrescentando que ela vinha tendo sérias discussões com o marido recentemente. Naquela noite, um policial chegou à casa de Madeleine, inspecionou a propriedade, bateu na porta e olhou pelas janelas. O carro ainda estava estacionado. Ninguém atendeu à porta. Não havia sinais visíveis de arrombamento ou perturbação na casa. O policial contatou parentes e Adam. O marido relatou não ter visto Madeleine desde a manhã e alegou que ela não havia buscado as crianças como de costume, então ele as buscou na creche e as levou para a casa de seus pais em Abo, uma cidade a 1 hora de carro de Winona. Ele não havia demonstrado nenhuma preocupação específica e não havia registrado o desaparecimento dela até então. Apesar de todos os indícios, a polícia se recusou a registrar imediatamente um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. O protocolo local exigia que 24 horas se passassem desde o último contato. Isso intrigou a família, pois eles haviam afirmado claramente: o comportamento de Madeleine é atípico e ela pode representar uma ameaça. No entanto, o procedimento oficial permaneceu inalterado. A família de Madeleine passou a primeira noite após o desaparecimento dela em incerteza. Não havia notícias, nenhuma informação confirmada sobre seu paradeiro. Nem amigos nem colegas de trabalho sabiam para onde ela poderia ter ido, e seu telefone não atendia. As tentativas de ligar ou rastrear sua atividade por meio de um aplicativo foram infrutíferas. Tudo indicava que Madeleine não havia simplesmente desaparecido, ela havia desaparecido repentinamente, deixando apenas silêncio em seu rastro. Após o desaparecimento de Madeleine ser oficialmente registrado, a polícia começou a ocultar depoimentos, e o foco imediatamente se voltou para o incêndio. Em seu relato, ele alegou que na manhã de 31 de março, depois de deixar as crianças na creche, eles voltaram para casa. Ele afirmou que Madeleine havia começado uma reunião de trabalho online e que ele estava ocupado empacotando, preparando-se para se mudar para a casa dos pais.
Ele alegou que planejava levar algumas caixas para a YBL e outras para um depósito. De acordo com sua versão, ele saiu de casa, parou em um posto de gasolina, voltou para carregar as caixas e então seguiu em direção à YBL. No entanto, no meio do caminho, ele supostamente descobriu que havia pegado por engano caixas destinadas ao depósito, então deu meia volta e retornou para a Ainona. Ele alegou que esteve na estrada das 10h30 até o meio-dia. Quando voltou para casa, viu o carro estacionado, mas Madeleine havia desaparecido. Mais tarde, ele buscou os filhos na creche e foi para a casa dos pais, onde passou o resto do dia. A polícia analisou as imagens das câmaras de segurança da região. Já nos primeiros dias de análise dos dados, foram descobertas claras inconsistências na história de Adam. Uma câmara em uma casa vizinha o registrou saindo de casa às 9h44 e se aproximando do carro, removendo a placa e recolocando-a alguns minutos depois. Às 9h55, ele entrou no carro e, às 10h, o carro saiu do quintal. Às 10h02, o veículo já havia sido visto pelas câmaras de um posto de gasolina próximo. O carro foi então avistado em vários pontos ao sul, ao longo da rodovia 43, em direção à cidade de YBL. No entanto, ao contrário do que Adam afirmava, a câmara na região de YBL não o registrou. Em contraste, após um longo intervalo durante o qual o carro não apareceu em nenhuma câmara de vigilância, por volta das 13h28, o carro voltou para a entrada da casa do Ainona. Esse intervalo de tempo permaneceu inexplicável. Nenhuma câmara capturou o carro ou seu motorista durante esse período, reforçando as suspeitas de que ele estava em um local sem vigilância naquele momento e tentando esconder algo. Quando a polícia interrogou Adam novamente, ele não conseguiu explicar de forma convincente porque havia trocado a placa do carro, porque sua rota divergiu dos dados de vigilância ou porque o GPS do seu celular não havia salvo seu trajeto. Descobriu-se que, no dia anterior ao desaparecimento de Madeleine, ele havia desativado os serviços de localização em todas as suas contas, incluindo vários endereços do Gmail. Ele também havia desativado o sistema de vigilância residencial. Além disso, o sistema de vigilância instalado na casa dos pais de Adam, para onde ele viajou posteriormente com as crianças, havia sido apagado. Durante uma busca na casa, componentes removidos do sistema de vídeo foram encontrados e os próprios cartões de memória foram confiscados. Adam não conseguiu explicar porque isso foi feito no exato momento em que Madeleine desapareceu. Ele alegou que estava relacionado aos preparativos para uma mudança, mas nenhuma dessas opções parecia lógica dadas as circunstâncias. Os investigadores interpretaram isso como uma tentativa de ocultar quaisquer vestígios visuais de seus movimentos ou um possível conflito. O comportamento de Adam após o desaparecimento chamou ainda mais atenção. Ele não participou das buscas, não demonstrou iniciativa na coleta de informações, evitou comentários públicos e não manteve contato com os voluntários. Mais tarde, ele alegou que a polícia havia-lhe pedido para não interferir, mas os investigadores negaram oficialmente essa versão. Todas essas ações, incluindo a recusa em participar das buscas, a manipulação das placas dos veículos, a desconexão dos sistemas de vídeo e a falta de dados de geolocalização, formaram um quadro coerente. Nessa fase da investigação, ficou claro que o comportamento de Adam era incompatível com o de uma pessoa genuinamente preocupada com o desaparecimento da mãe de seus filhos. Embora acusações formais ainda não tivessem sido apresentadas, a investigação se concentrou nele. Em 1º de abril de 2023, a polícia realizou uma segunda busca na casa de Madeleine e Adam. Os pertences pessoais de Madeleine foram encontrados na casa, itens que ela não poderia ter deixado voluntariamente. Sua xícara e prato estavam na cozinha. Sua jaqueta, que ela havia sido vista usando nas câmaras da creche naquela manhã, estava pendurada no corredor. Seu celular e bolsa também estavam em seus lugares habituais. Esses itens indicavam que Madeleine não havia saído de casa voluntariamente. Ela não poderia ter ido trabalhar ou a qualquer outro lugar sem deixar para trás as coisas de que precisava para se comunicar e trabalhar. Isso foi confirmado pela equipe da Clínica Mayo, onde ela tinha uma consulta marcada para aquele dia. Os investigadores estavam particularmente interessados na garagem. Uma inspeção revelou que Adam havia trocado as placas do carro novamente na noite anterior. Quando a polícia chegou, as placas originais já haviam sido devolvidas, embora as câmaras de segurança tivessem registrado sua remoção no dia anterior. Isso indicava uma tentativa deliberada de encobrir as evidências. Uma busca não revelou sinais de luta ou sangue, mas os investigadores notaram indícios de possível desnudamento. Fragmentos queimados de plástico e componentes eletrónicos foram encontrados em uma caçamba de lixo perto da casa. Um exame posterior revelou que os restos mortais poderiam ser de um laptop. Um fragmento encontrado no quarto também levantou suspeitas. Ele não tinha revestimento e apresentava manchas que foram enviadas para análise laboratorial. A próxima etapa da busca incluiu a casa dos pais de Adam. Vários dispositivos eletrónicos descartados foram encontrados na área de lixo. Próximo dali, havia vestígios de um incêndio, no qual, segundo avaliações preliminares, a carcaça do laptop havia sido queimada. O carro de Adam também foi encontrado na propriedade, com uma pá de jardim na carroceria. Um vizinho que havia instalado uma câmara de vigilância entregou as imagens à polícia. Após o desaparecimento de Madeleine, Adam foi visto dirigindo uma caminhonete que continha a pá. Os investigadores utilizaram cães farejadores treinados para detectar restos mortais humanos. Os cães responderam tanto à pá quanto à carroceria da caminhonete. Os parentes de Adam alegaram que, alguns dias antes, o pai de Adam teria usado a ferramenta para remover um animal morto da propriedade. No entanto, segundo especialistas, os cães são treinados para distinguir entre o odor de humanos e animais. As reações das testemunhas confirmaram a possível presença de vestígios de tecido humano. Enquanto isso, Adam foi levado para interrogatório novamente. Arranhões recentes eram visíveis em seu rosto e pescoço. Ele os atribuiu a um suposto contato com animais ou equipamentos de ginástica. Os investigadores consideraram essas teorias implausíveis. O legista concluiu que a localização dos ferimentos era compatível com uma tentativa de autodefesa ou um conflito, e não com arranhões aleatórios. O dia 7 de junho de 2023 marcou uma virada no caso de Madeleine Kingsbury. Naquele dia, seu corpo foi encontrado em um poço antigo perto de uma toca de raposa,
localizado longe de áreas residenciais no condado de Houston. A descoberta foi resultado de uma busca direcionada conduzida pela equipe de investigação, incluindo um estudo dos padrões de deslocamento de Adam no dia de seu desaparecimento. Os restos mortais estavam envoltos em um lençol branco liso e firmemente presos com fita adesiva. Um exame também revelou fragmentos de uma toalha cinza e uma fronha de tecido. Todos esses itens haviam sido enrolados para minimizar o odor e dificultar a localização do corpo. O local escolhido era remoto e de difícil acesso. Um poço antigo, há muito abandonado, foi encontrado em uma propriedade não diretamente ligada à casa de Frevel. No entanto, descobriu-se posteriormente que essa propriedade estava ligada a membros de sua família. Adam foi detido imediatamente após seu corpo ser identificado por meio de DNA e outros fatores de identificação. Um mandado de prisão foi expedido. Ele não ofereceu resistência no momento da prisão. Ele foi formalmente acusado de homicídio em segundo grau, agravado por premeditação e crueldade. A promotoria apresentou ao tribunal materiais coltados ao longo de mais de 2 meses de investigação. Os investigadores constataram que o lençol encontrado no poço apresentava marcas e padrões idênticos aos da roupa de cama encontrada no quarto compartilhado, e que a toalha e a capa pertenciam ao mesmo conjunto guardado na despensa. Impressões digitais parciais permaneceram na fita adesiva, as quais correspondiam aos biomateriais de Frevel. Além disso, partículas microscópicas foram encontradas nas bordas do tecido, correspondentes à poeira e às fibras do porta-malas do carro de Madeleine. Os motivos do crime, segundo os investigadores, estão ligados a uma combinação de fatores, principalmente o controle. Adam percebeu que havia perdido a influência sobre Madeleine. Ela planejava ir embora, começar um novo relacionamento e não obedecer mais às regras dele. Isso estava destruindo a rotina familiar com a qual ele convivia. O segundo fator foi financeiro. Madeleine tinha um seguro de vida e, em caso de morte, Adam teria direito ao pagamento. Além disso, a partida de Madeleine significaria dividir as responsabilidades pelos filhos, privando da capacidade de manipular a situação. Os peritos forenses que realizaram a autópsia determinaram que Madeleine morreu por estrangulamento. A ausência de sinais de luta no local onde o corpo foi encontrado reforça indiretamente a hipótese de que o crime foi cometido em outro lugar, provavelmente na casa da vítima. Psicólogos que trabalham no caso enfatizam que esses crimes geralmente são cometidos por pessoas de círculos próximos, quando a violência é o estágio final de um conflito crescente e uma tentativa de retomar o poder, e não uma demonstração aleatória de agressão. Após sua prisão, Adam Frevel se recusou a cooperar com a investigação. Durante os interrogatórios, ele evitou respostas diretas, alegando cansaço ou falta de memória. Ele negou a culpa, mas durante as audiências preliminares, o tribunal considerou as provas apresentadas suficientes para iniciar um processo criminal completo. Foi decretada a prisão preventiva sem direito à fiança. Assim, 68 dias após o seu desaparecimento, a verdade começou a vir à tona. Especulações, suspeitas e temores foram confirmados pelas evidências. E embora a vida de Madeleine não pudesse mais ser trazida de volta, a investigação conseguiu o mais importante: responder à pergunta: o que aconteceu com ela e quem foi o responsável? Após a prisão de Adam, iniciou-se o longo e doloroso processo legal para garantir justiça. A acusação baseou-se em uma vasta gama de provas circunstanciais e diretas, desde evidências encontradas na casa até correspondências entre itens encontrados no poço e itens em posse do réu. Depoimentos de testemunhas, laudos periciais e o histórico de seus relacionamentos formaram uma construção coerente e lógica. O tribunal agendou uma audiência preliminar, durante a qual Adam continuou a negar a culpa. Ele alegou desconhecer como o corpo de Madeleine foi parar no poço e afirmou que jamais a teria machucado. Sua defesa tentou retratar o incidente como um mal-entendido ou um erro de investigação, mas a opinião pública foi quase unânime. Em meio aos procedimentos legais, outra batalha se desenrolava: a luta da família de Madeleine pela guarda dos filhos. Os parentes buscavam o direito legal de assumir a guarda das crianças, protegendo-as da influência do pai, que estava sendo investigado. O verdito ainda não foi proferido. O julgamento aguarda julgamento ou audiências. Adam está detido sem direito à fiança, e a promotoria está reunindo todas as provas necessárias para o julgamento. Por trás de toda essa movimentação, o mais importante permanecia: 2 crianças sem mãe, na prática, sem pai. Uma vida destruída em silêncio deixou uma marca profunda e dolorosa.